Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora saiu o barulho aí. Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com a minha família nesta noite, de poder rever os irmãos e também conhecer outros, né? Porque o filho do Mark mesmo a gente não conhecia, né? E a gente fica muito feliz de ver a família do Senhor crescendo, desenvolvendo na presença de Deus, né? E também com muita satisfação no coração de podermos estar juntos aqui nessa casa, que é uma casa acolhedora, uma casa que sempre nos estende a mão, uma casa que sempre também acolhe as nossas necessidades, né? Pastor Charles, que é um homem antigo aqui nesse lugar, né? De muitos anos, e ele já, se fosse casamento, que é quase isso, ele já passou das bodas de prata, né? Graças a Deus. 27 anos em fevereiro, que maravilha, né? É muito bom a gente ter uma longevidade ministerial desta forma e saber também que a maioria dos irmãos aqui que frequentam esta igreja também são tão longínquos quanto o pastor, né? Isso é muito bom. Eu e a minha família, nós estamos de férias lá na igreja, né? Então eu falei com o pastor Charles que a gente estava visitando as igrejas dos irmãos, dos amigos, que a gente quase não tem tempo de fazer, viu, Elaine? A Elaine falou para chamar mais vezes, é tão difícil. Ainda mais gente que é caseiro, né, irmão? Porque tem pastor que gosta de ir e de sair, de pregar fora. A gente é mais caseirão mesmo, né? Só quando chama mesmo. Então, nós estamos de férias lá e aproveitamos. Iríamos vir no domingo passado, o pastor nos fez o convite para estar aqui hoje. Então, com muita alegria, nós viemos. E hoje eu venho agradecido a Deus por ter feito parte deste povo aqui durante um tempo, né? E também por poder estar desenvolvendo o trabalho do Senhor ali no bairro Ressaca, em Contagem, onde ainda tem muitos irmãos aqui que ainda não foram lá. Eu vou cobrar de vocês depois, viu? A visita. Vamos abrir a palavra do Senhor, que é melhor, né? A gente meditar. 2 Reis, capítulo 6. Quero fazer uma meditação com os irmãos. Não é um sermão expositivo, daqueles bons e robustos, como o pastor Charles tem o costume de alimentar a igreja aqui. E eu, de rebato, todas as vezes que posta um vídeo lá no YouTube, eu assisto, que é para poder aprender também com o meu irmão mais velho, né? Satisfação maravilhosa. Então, 2 Reis, capítulo 6, nós vamos meditar na palavra do Senhor, versos 15 ao 17, é a nossa leitura. Nós vamos meditar nesta passagem aí até o verso 23. Amém? Todos acharam? Amém. Quem achou, coloque-se de pé. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Reis 6, do 15 ao 17, a palavra de Deus santa nos diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Amém? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nesta noite, como eu disse para vocês já, nós vamos fazer uma meditação na Escritura, neste roteiro da palavra de Deus aqui para nós, neste capítulo 6 do segundo livro de Reis. É um texto já mais conhecido dos irmãos, que tem o hábito da leitura mais cotidiana da Bíblia, mas eu quero aqui nesta noite com os irmãos falar
alguns conselhos que nós podemos receber da parte do Senhor e da palavra do Senhor, para que nós tenhamos uma vida cristã vitoriosa. Quem aqui gosta de ser vitorioso? Amém. Ontem mesmo a gente estava jogando um videogame lá em casa, e eu não gosto de perder, meu irmão. Não gosto. Mas aí eu perdi uma. Fiquei meio bravo, assim, ganhei umas 200, perdi uma e fiquei meio chateado. Porque eu gosto de vitória, eu gosto de vencer. E as irmãs estavam lá na igreja, lá brincando com a gente, aí falaram assim: pastor, mas você só aplica um golpe. Eu falei: não, é porque eu não estou interessado em fazer bonito, eu estou interessado em ganhar. Meu negócio não é jogar bonito, meu negócio é vencer, né? Porque, irmãos, se a gente parar para pensar, tudo que traz vitória para nós precisa ser motivo de exaltação a Deus, porque afinal de contas as nossas vitórias estão em Deus. Agora, como que o mundo enxerga uma vitória? O mundo enxerga uma vitória diante daquilo que ele pode colocar uma comparação com o seu vizinho, com o seu próximo, com o seu semelhante, e aos olhos de todos ele ser maior. Isso para o mundo é vitória. Quer um exemplo? Quando as pessoas te perguntam assim: qual a sua profissão? Logo em seguida a pergunta vem mais ou menos assim, né? Querem saber o que você faz para saber quanto você ganha. E quando uma pessoa que ganha mais do que você, ela normalmente faz questão de dizer a profissão dela, que ela faz, né? Ela faz questão de se apresentar como aquele profissional que quer mostrar para você que é melhor que você, né? Normalmente o mundo vive de vitórias dessa forma. Nós tivemos há poucos dias aí a virada do ano, onde muitas pessoas jogaram na loteria, né? Na mega da virada. Quem jogou aqui, diga amém. Lá na igreja, eu sei que o pastor Charles não ensina isso aqui não, mas lá na igreja eu falo: não ensino ninguém a jogar, mas se ganhar, traz o dízimo que eu recebo, né? Eu não sei se Deus vai receber, você e Deus resolvem. Deus eu não sei se recebe, mas a igreja recebe. Ai. Mas o mundo joga na mega da virada porque, irmão, no sonho de ficar milionário, no sonho de se colocar numa posição melhor do que o outro. Mas eu sempre pergunto para as pessoas: o que é suficiente para você? Né? Para o ganancioso nunca será suficiente. Então as vitórias do crente não consistem nessas coisas que nós, irmãos, podemos ver com os olhos, e não estão depositadas em nada daquilo que nós podemos apresentar ao mundo. A vitória do crente consiste em glorificar a Deus com a sua vida e com todas as suas ações. Amém? Irmãos, então nós vamos meditar aqui agora nessa noite, nesta passagem do profeta Eliseu, que é o profeta mais milagroso, né, do Antigo Testamento. Existem muitos milagres que estão associados à pessoa deste profeta, e o livro de 2 Reis destaca alguns deles, né? Agora, nesta passagem que nós estamos aqui, que acabamos de fazer a leitura, nós temos que perceber alguns detalhes importantes, que o profeta Eliseu ele profetizou para o reino do norte. Depois da divisão do reino de Israel, o reino do norte era um reino onde a maioria das pessoas não andava em conformidade com a vontade do Senhor, mas Deus, apesar disso, por ser rico em misericórdia, ele ainda levantava os seus profetas para trazer palavras de advertência ao seu povo, a fim de que isso produzisse o arrependimento e Deus o salvasse. Isso, irmãos, é uma grande prova para nós aqui hoje. Talvez nós estejamos começando o nosso ano de 2023 pensando assim: meu Deus, eu comecei o ano agora e já tem tantas provas, tantas lutas, tantas dificuldades que eu estou enfrentando. Mas lembre-se de uma coisa, meu irmão: a palavra do Senhor para nós, mesmo que ela venha com um formato de correção, com um formato de advertência, tem sempre o poder de produzir em nós arrependimento. E esse é o fruto que
Deus espera para as nossas vidas, não só hoje, mas em todo o tempo da nossa caminhada. Sabe que isso mostra sobre o caráter de Deus? Que Ele é fiel. Amém. Ainda que os homens permaneçam infiéis, 2 Timóteo 2,13, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Por isso, irmãos, a partir desse texto de hoje, que fizemos a leitura, vamos extrair alguns conselhos que nos conduzirão a uma vida cristã vitoriosa. Amém? Amém. Amém mesmo, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, para você ter uma vida cristã vitoriosa, você não deve pensar, nunca deve pensar, que estamos livres de adversidades. Diga assim para o seu irmão: você não está livre de adversidades. É porque tem gente que pensa assim, ó: eu quero ter uma vida cristã vitoriosa, mas eu só quero vencer com o WO. Ia ser até bom, né? Imagina, eu sou um crente vitorioso, mas quais são as lutas? Nenhuma. Eu não tenho luta, todas as minhas vitórias foram no WO. Só que a vida não é assim, e nós sabemos disso. O adversário é real, a nossa luta é real, e a nossa vitória só será real se nós encararmos de frente esse adversário e essa luta que se opõe contra nós. Sabemos que o nosso maior adversário se chama Satanás, mas ele já foi vencido na cruz por Jesus Cristo. Porém, ele não desiste de sua luta contra o povo de Deus, de modo que nós muitas vezes nos sentimos esmorecidos na caminhada cristã, nos sentimos desanimados e paramos de avançar no reino de Deus por causa das artimanhas que Ele coloca contra as nossas vidas. Mas lembre-se, se nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa, as adversidades elas vão surgir. Como que eu sei disso, irmão? A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, verso 13, está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Olhe bem, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Se o Senhor já previu que nós deveríamos usar armadura, o dia mau é certo. Se ele não chegou para você, ele vai chegar. Você fala assim: não, mas que palavra de vitória é essa, né? Mas é justamente para que você lance mão da armadura de Deus e permaneça firme e saia vencedor. O dia mau vem sobre todos nós, e em Israel o dia mau chegou. Quer ver? Volta aí nos versículos, agora no verso 8, nós lemos do 15 ao 17, volta aí no verso 8, olha só o que está escrito: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. O que estava acontecendo, irmão? O rei da Síria fez guerra contra Israel, e todas as vezes que ele fazia uma reunião de gabinete com os generais do exército, com todo o comando do seu exército, ele dizia assim: nós vamos atacar Israel em tal lugar. Aí o que o profeta de Deus fazia lá em Israel? Nem tinha participado da reunião, mas Deus revelava para ele o plano do adversário. Ele ia lá no rei de Israel e falava assim: ó, manda seu exército chegar primeiro em tal lugar, porque nesse lugar o rei da Síria vai atacar. Quando o exército da Síria chegava, o exército de Israel já estava lá de prontidão para se defender. Olha que coisa, hein? O dia mau chegou? Para Israel chegou. A Síria estava atacando? Estava. Mas havia um homem de Deus com intimidade com o Senhor, e Deus estava desejoso de salvar o rei de Israel. Então ele revelava os planos do adversário. Sabe o que é isso, irmão? Isso significa para nós que mesmo vivendo dias maus, nós servimos ao Deus que conhece as intenções do coração do adversário e pode nos livrar de tudo aquilo que nos traz prejuízo. Você crê nisso, irmão? Amém.
Aí o que acontece com o rei da Síria? Ele fica confuso. O nome dele era Ben-Hadad, né? Provavelmente ele fica confuso, porque ele acha que tem um espião do seu próprio exército que está contando seus planos para o adversário, quando na verdade o espião é aquele olho que tudo vê, é o olho de Deus. Meu irmão, não pense que as suas adversidades passam despercebidas aos olhos do Senhor. Não passam. Nem os seus adversários. Não pense também que as lutas que você vive, que você enfrenta, Deus está alheio de braços cruzados, esperando que tudo dê errado para depois se reclamar. Não é isso. Deus está atento a todas as coisas. E se nós estivermos diante da adversidade, Ele nos dará também, irmão, a armadura para permanecermos firmes e inabaláveis. Então não tenha medo do dia mau. Dia mau é ruim, né? É ruim. Por isso que o nome dele é dia mau. E justamente por não ser bom, é que o Senhor nos promove o seu acalento e o seu descanso nesses dias de maior dificuldade. Amém? Então lembre-se, o Senhor ele faz isso. Ele está de olho em todas as situações. Mas ele pode até permitir que o dia mau chegue, mas os olhos dele estão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Ok. Então esse é o primeiro conselho que eu dou. Nunca pense que o dia mau não vai chegar. Ninguém está livre de viver adversidades. Segundo conselho que eu dou para os irmãos sobre esse texto aqui: existem lutas que são coletivas e outras que são individuais. Diga para o seu irmão assim: algumas lutas são coletivas e outras são individuais. Fala assim, não, isso aí é normal, né? Isso acontece todo mundo. Vamos ler agora a continuidade do texto aí, do 11 até o 14. Então, depois que Deus revelava para o profeta ia lá dedurar os planos dele para o rei de Israel. Verso 11: então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Ok. Quando o rei da Síria percebe, irmão, que a sua luta contra o povo de Israel não está dando certo, por causa de um homem, o que ele faz? Ele naturalmente se volta contra este homem. Primeiro ele vai até Israel. Os seus planos são frustrados, porque Deus revela ao profeta e o profeta dedura os planos para o rei. Então o plano deu errado. Quando ele descobre que esse profeta está revelando seus planos, ou seja, o profeta tem o poder de escutar o que o rei conversa na câmara de dormir, que nem os servos do rei são capazes de descobrir. Aí o que o rei faz? Então vamos atrás deste homem especificamente e mandar prender. Então ele faz o quê? Envia uma tropa de soldados com um cavalo de guerra para o local onde o homem de Deus está, que era a cidade de Dotã. Agora pense, irmão, a cidade de Dotã era uma cidadezinha no Reino do Norte. Não era a capital era Samaria. Samaria era um local robusto, mais forte, mais bem cercado, mais bem protegido. Onde tem a capital, normalmente tem mais soldados, tem um maior exército. Talvez se o profeta tivesse fugido para lá, ele estaria mais seguro. Mas observe que o homem de Deus se mantém no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza de que o Senhor era com ele. Existem lutas que são coletivas, mas algumas delas, irmãos, não vão funcionar. Então o adversário partirá para a individualidade. Quando o adversário não tem sucesso na coletividade, ele parte para o individual. Eu quero que você preste bem atenção nisso que eu estou dizendo para você. Não cochile nem vacile. Porque muitas aflições o adversário tem levantado contra a igreja.
Os irmãos aqui têm provas disso. É vizinho do lado esquerdo, é vizinho do lado direito. São provações, são contendas e são armações, são mentiras contra o rebanho, contra a igreja do Senhor. Aí o que acontece? A igreja dobra o joelho e ora. E vai cercando toda a luta. E Deus vai protegendo, e Deus vai livrando. É assim que tem acontecido ou não é, irmãos? Amém. Aí o que Satanás faz? Ele faz, esse negócio não está dando certo. Agora eu vou pegar individualmente um ou outro irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos protegidos pela coletividade, porque muitos são os escudos de oração que nós temos aqui. E aí o que acontece, irmão? Nós vacilamos e tropeçamos, e Satanás ele nos cerca individualmente. Olha, eu quero dizer para você, igreja, abra os seus olhos neste momento para enxergar que nem sempre as provas que você está vivendo, que você acha que está passando sozinho, não é porque Deus não está olhando para você e nem porque a igreja não está olhando, é porque existem batalhas que você terá que lutar sozinho, porque Deus quer te mostrar que na sua individualidade Ele ainda assim te dará livramento. Ele sabe o que acontece, irmão? A gente começa a reclamar dos irmãos. Que eu estou passando prova e ninguém me vê. Estou passando prova e ninguém me visita. Estou passando prova e ninguém me manda uma mensagem. Estou passando luta e ninguém me liga. Ninguém quer saber de mim. E eu que tenho sangue naquela igreja. É assim ou não é, irmãos? Estão ouvindo? Diga amém. 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 E a gente dá o sangue mesmo, irmão. E Jesus também dá o sangue. Oi? E a gente, irmão, mas é Deus permitindo que as nossas lutas individuais sejam reveladas para que nós aprendamos a confiar também individualmente no Senhor. Porque é bom fazer parte da igreja que ora, não é? Não é? Mas é melhor ainda quando nós somos o homem ou a mulher de oração. Estão entendendo? Porque a gente fala assim, não, minha igreja é uma igreja de oração. Mas e eu? Eu sou de oração? A minha igreja ora por mim. A minha igreja me cobre, a minha igreja me protege. Mas eu sou de oração? Por isso que muitas vezes, irmãos, o cerco contra o coletivo não funciona. Porque a igreja está protegida. Satanás vai lá no cerco individual. E como nós estamos? Confiantes em Deus, como Eliseu? Às vezes a gente sai correndo, né? Corre do adversário, quer ir para um lugar mais protegido. Esse lugar não está dando certo, todo mundo está me vendo, está tudo dando errado. Será que eu vim parar no lugar certo? Então lembre-se disso, meu irmão. Porque o dia da adversidade vem, e nem sempre essa adversidade virá manifestando-se de modo coletivo, e às vezes ela será individual. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer que nós sejamos provados, sim. E essa provação, quando vem, Ele quer que a nossa confiança esteja também nele, sim. Para que, onde nós estivermos fracos, o Senhor nos fortaleça. Amém. Você confia nisso? Amém. Muito bem. Então, o primeiro conselho, o dia mau vem. Segundo, existem lutas que são coletivas e outras são individuais. Quando você estiver passando pelas individuais, irmão, não fica achando que a igreja não está nem aí para você, não. Deus está permitindo que o cerco seja individual. Terceiro conselho: nem todos que estão conosco entenderão as nossas batalhas. Amém? Diga isso para o seu irmão: nem todos que estão contigo entenderão as suas batalhas. Os irmãos estão acompanhando a história? Amém. O cerco estava formado contra Eliseu na cidade de Dotã. Agora o verso 15, que foi o texto que nós lemos. O 15 e o 16 está escrito assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço de Eliseu, isso era muito comum, viu, irmãos? Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham jovens aprendizes que ficavam ao seu serviço.
Mas não se confunda esse moço aí com Geazi. Geazi, no capítulo 5, né, quando nós pegamos a história da cura de Naamã, os irmãos já conhecem bem o final da história. Ele aceita o presente de Naamã contra as ordens do profeta, e o profeta o amaldiçoa com a lepra de Naamã que passa para ele. Então, naturalmente, ele deixou de exercer o ofício, né, de aprendiz de profeta. Então, esse moço de Eliseu aqui no capítulo 6 era outro, tá? Então, o moço levanta cedo. Isso é uma coisa boa, viu? Que eu quero abrir um parênteses aqui, dar um conselho para os homens dessa igreja. Levantar cedo, viu, rapaziada, a moçada, no sentido de colocar-se de prontidão para o exercício do mandato de Deus para a sua vida. Amém, homens? Amém. Isso aí, o amém mais grosso que eu já ouvi em toda a terra. Ele se levanta cedo e viu o cerco armado contra eles, então ele se apavorou. Olha a expressão dele: ai, meu Senhor, o que faremos? A expressão do jovem é um contraste com a tranquilidade do profeta. O profeta não falou nada, só levantou, e o jovem lá apavorado, desesperado. Mas ao mesmo tempo, a expressão do jovem também mostra um ato de submissão da parte dele. Que ele poderia ter dito assim: agora já era. Ele acordava lá o profeta e falava: ó, estou indo embora, você fica arrumando essas confusões aí, e agora o povo chegou. O povo chegou. Eu falei para você não ficar contando, dedurando nada dos filhos, agora eles estão aí. Só que o ato de submissão deste jovem, apesar de desesperado, ele diz o que para o profeta? O que faremos? Isso é um ato de confiança. Só que, ao mesmo tempo, mostra que ele não estava entendendo a batalha em que o profeta estava inserido. Nem sempre, irmão, na nossa caminhada, nós estamos cercados de gente madura, gente que entende, ou gente que esteja pronta para terem as mesmas atitudes que as nossas. Mas nós devemos estar sempre confiantes no Senhor. Amém. Agora, como que eu sei que essa pessoa que está do meu lado é uma pessoa que não, apesar de não saber, ou de não enxergar as mesmas batalhas do jeito que eu enxergo, como que eu sei se essa pessoa é uma amizade que está ali em submissão para crescer espiritualmente comigo, ou se ela só quer derrubar as minhas batalhas? Ou ela só quer me derrubar no meio das minhas batalhas? Só tem um jeito de saber, irmão. O indivíduo que se apavora, mas confia na sua decisão com Deus, esse está pronto para aprender. Agora, aquele que se apavora e começa a te esculachar, te jogar no chão, te jogar para baixo, esse ainda não está pronto para andar e ser vencedor com você. Quer um exemplo? Aquele negócio, né? Que às vezes a gente está andando com uma pessoa e a pessoa se mostra amiga, come com a gente, toma um cafezinho da tarde na casa da gente, na mesa da gente. Mas na hora que o problema aparece, é a primeira que foge. Some. E o pior não é só sumir. Porque se sumisse só, ainda estava bom. Some e ainda fala mal da gente lá longe onde ela está. Vocês conhecem alguém assim? Fala mal, difama, joga praga e fala: não, agora eu quero ver resolver sozinho. Ele não acha bom? Esses são os destruidores, irmão. Esses são os destruidores. Se proteja com o Senhor. Agora, aquele que quando o negócio está feio, mesmo que ele não esteja enxergando a vitória, ou tranquilo como você, ele diz assim: o que é que nós vamos fazer? Conte comigo, porque deve é. E esse aí está com você, viu, meu irmão? Dê a mão. Ele pode não estar tendo a mesma visão que você, ele pode não estar entendendo a sua batalha, mas ele está pronto para aprender com o seu crescimento. Irmão, eu fiquei satisfeitíssimo quando eu ouvi aqui o pastor, no momento da oferta, apresentar o trabalho. É o presbítero Hamilton, né? Apresentou aqui o trabalho. Sabe o que é isso, irmão? A luta que está acontecendo aqui é de todo mundo. Não é? É para botar o telhado aqui em cima aqui, de lá, né? A luta é de todo mundo. E aí eu me alegrei mais ainda de saber, além do irmão ter vindo, dado, abençoado com o trabalho das mãos dele,
que a igreja na quinta-feira, apesar de pouca gente, vendeu quase tudo. O que é isso, irmão? Pessoas que mesmo em dificuldades, em lutas e problemas e aflições, estão pelejando a mesma batalha que a igreja toda está. Amém, irmão? Amém. Ao lado de quem não entende as suas lutas, você vai fazer o quê? Apenas orar. Quer ter uma vida cristã vitoriosa? Ore. Ô pastor, mas está andando comigo, eu casei com a pessoa errada. Tem isso também. Casei com a pessoa errada. Eu achei que estava tomando a melhor decisão, mas agora que nós estamos passando as lutas sozinhos, mulher só joga na cara que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho trabalho, que eu sou um vagabundo, um miserável. Sabe, ô irmão, mesmo que não esteja entendendo a sua luta, você vai fazer o quê? Ora. Está entendendo ou não? Sem contar as irmãs. Pastor, que quando eu conheci, nós conhecemos na igreja. Agora o marido desviou e não quer me deixar mais congregar. Ora. Ele não está entendendo a sua luta. Mas se ele enxergar a sua vitória por meio da oração, meus irmãos, Deus fará um reboliço transformador no seu lar. Você crê nisso? Eu creio também. Quarto conselho: abra os olhos espirituais. Diga isso para o seu irmão. Abra os olhos espirituais. Olha o que diz o verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Por isso que o profeta estava tranquilo. Agora eu entendi. Porque, meus irmãos, o desespero que toma conta do moço torna-se em confiança depois que os olhos espirituais estão abertos. E por quê, irmãos? Porque quem tem a visão espiritual não tem medo de nenhuma luta carnal. Aleluia. Foi a oração que desvendou os olhos do rapaz. Primeiro ele estava numa ação submissa. O que vamos fazer? Apesar de desesperado, mas o profeta orou e seus olhos abriram. Então, se nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa, irmão, nós temos que passar a olhar as coisas com os olhos espirituais. E como faz isso? Paulo, escrevendo em aos Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz: porque nós não andamos por vistas, e sim por fé. Por glória. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E por que para o crente é necessário fé? Porque em Hebreus capítulo 11, verso 6 está escrito que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Isso significa, irmão, que toda a atitude do crente precisa ser por fé. E só tem fé, irmão, quem tem os olhos espirituais abertos. Porque mesmo que não estejamos enxergando a nossa vitória, nós entendemos que nem toda a batalha do crente é física. Quer ter uma vida cristã vitoriosa? Ore sempre pedindo ao Senhor para que abra os seus olhos espirituais e troque o seu medo pela fé. Aleluia. Enquanto esse jovem recebeu a visão, o que aconteceu com os soldados? Foi o contrário. Foram impedidos de ver. Deus cegou os soldados. Muitas coisas que passamos, irmãos, parecem ser mais difíceis e maiores do que elas realmente são, porque olhamos sempre com os olhos carnais, com aquilo que todos estão enxergando. Todo mundo está vendo de um jeito, só o crente vê de outro. Por quê? Porque o crente é o único que tem olhos espirituais para ver. Amém. O restante é cego. Pegue as suas lutas, os seus maiores dilemas. Como Deus te livrou deles? Não foi de um jeito maravilhoso?
que muitas vezes a gente nem consegue explicar. Eu me lembro bem, irmão, aqui, né, neste lugar onde eu estou, o presbítero amado do Senhor, Francisco, que já partiu para a eternidade, que ele dizia assim: irmãos, eu recebo um salário de aposentadoria. Eu lembro dele contando isso aqui. Eu paguei tanto disso, tanto daquilo, fiz a conta com tanto. Quando eu abri a minha conta e tirei o extrato, estava sobrando ainda não sei quantos lá. Ele contava isso aqui e dizia: como é possível? Sabe o que é isso, irmão? Olhos espirituais abertos. Porque para o crente nem tudo é carnal, nem tudo é físico. Então para de querer lutar como o mundo luta. Como que o mundo luta? Corre atrás de Mega Sena da virada. Que isso, graças a Deus, vocês não falam. Como que o mundo luta? O mundo luta querendo prêmios, querendo diplomas, querendo sucesso, querendo carreira, querendo pose, querendo estrelas. O crente não luta assim, não. As estrelas do crente podem vir, os diplomas do crente podem vir, né? A carreira do crente, a posição do crente pode ser até maior, mas isso não ilude o crente. Amém. Sabe por quê? Olhos espirituais abertos. Glória a Deus. Quem tem olhos espirituais abertos vive uma vida de confiança no Senhor. Amém. Quando você estiver se sentindo cercado, irmão, por muitos problemas e muitas dificuldades, ore ao Senhor assim: Senhor, me faça ver os cavalos de fogo, os carros de fogo que estão me cercando e me protegendo, porque o Senhor faz isso por nós. Amém? Amém. Quinto conselho, estou acabando, né? Não entregue a glória da vitória a ninguém que não seja o Senhor. Amém? Amém. Diga isso para o seu irmão aí. Não entregue a glória da vitória a ninguém que não seja o Senhor. Depois que Eliseu orou, os olhos dos servos se abriram e ele enxergou o mundo espiritual. Os olhos dos soldados fecharam e os soldados deixaram de enxergar o mundo físico. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu guiou os soldados até a cidade de Samaria, onde era a capital de Israel. E a tropa foi ceguinha, sendo guiada pelo profeta. Quando chegou dentro de Samaria, aí os olhos dele foram abertos. Verso 20. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Olha aí, o rei perguntando. Verso 22. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Meu irmão, parece até uma coisa engraçada. Os soldados estavam totalmente sem condições de se voltarem contra o profeta e contra a cidade de Samaria. Estavam completamente cercados. Completamente. E aí o profeta orou e falou assim: Senhor, abre os olhos dele. Aí eles abriram os olhos, eles estavam em Dotã. Quando abriram os olhos, estavam em Samaria. E o rei de Israel lá diante deles. Que esse, provavelmente, né, era o rei Jorão. E o rei pergunta para Eliseu: nós vamos matar esses aqui? O rei fala: não. O profeta diz: não. Você pode até matar e ferir os que você prendeu com a sua espada e com o seu arco. Agora, esses aqui não. Por que será que o profeta fez isso, irmãos? Porque caso o rei matasse esses soldados ali, talvez o rei pudesse, né, botar a capa e fazer um desfile.
o desfile da vitória do rei Jorão. E o profeta fala: não, esses aqui você não vai matar não. Por quê, irmão? Porque tudo, desde o início, quem fez foi o Senhor. Foi o Senhor quem esteve à frente do profeta Eliseu. Foi o Senhor quem cegou os soldados. Foi o Senhor quem guiou os soldados. Foi o Senhor que apresentou os seus adversários. E agora eles estavam ali inertes. E agora vai matar o rei. O rei vai matá-los para dar a glória ao rei? Não. O profeta fala: não. Esses aqui, em vez de matar, você vai preparar pão e água, dar comida para eles, depois soltar e mandar eles embora. Olha que coisa mais louca, né? O que Eliseu estava pensando com isso? Qual era o plano do profeta? O plano do profeta era dar louvores e honras e glórias ao único que é digno da vitória, meus irmãos. Porque o grande problema, muitas vezes, que acontece conosco, irmão, é que a gente está indo e obedecendo a Deus em tudo, no meio da adversidade. Quando a gente enxerga que a vitória está pertinho, a gente pede a Deus para dar licença. Espera aí, Senhor, deixa eu pegar o troféu. Aí o trem dá tudo errado. Não sei se já tiveram essa péssima experiência. Deus, mas não tinha como dar errado, Senhor. E deu. É igual os irmãos tirando carteira de motorista, né? Fica ali na oração: Deus me ensina nessa baliza, Deus me ensina a sair do lugar, Deus me ensina no controle de embreagem, na subida e na descida, me ajuda, Pai. E Deus vai ajudando nas aulas, né? Ajuda nas aulas e o rapaz está lá, tudo belezinha. Chega no dia do exame e fala: não, eu estou craque, pronto, deixou a soberba subir, a glória pertence a mim e o Senhor saiu de cena. O que acontece lá na hora? Bomba. Acontece isso ou não, irmão? É porque a gente tem esse hábito, a gente vai lutando com o Senhor e o Senhor vai nos abrindo o caminho para a vitória. Mas quando a vitória está chegando pertinho, a gente corre na frente querendo ser vangloriado pelo que nós recebemos e fizemos. E aí, como diz a irmã Eponia, bomba. Então, irmão, não entregue a glória da vitória a ninguém que não seja o Senhor. Mas deixa Deus trabalhar até o final. Amém. Amém? Amém. Está passando uma prova na família, já colocou nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar. Tem gente que é assim, né? Entrega para Deus, aí na hora que Deus começa a mexer, ele toma. Não, Deus, me dá cá que eu sei fazer. Aí entrega de novo você, eu não estou dando conta, né? Estou dando conta, Deus. Aí põe nas mãos do Senhor, depois Deus começa a mexer e toma de novo. Não, Senhor, se for assim é melhor não. Não é? Quantas vezes nós fazemos isso? Temos vários exemplos, irmãos. Né? Semana passada mesmo, eu recebi uma ligação de uma irmã dizendo: ô pastor, ora por mim, meu filho acabou de ser preso. Estou aqui na delegacia aqui para conversar e ver. Eu falei: irmã, curiosamente, na oração de sexta-feira, você estava entregando seu filho a Deus, não estava? Ela falou: estava, eu pedi oração para a igreja, entregando ele nas mãos do Senhor. Eu falei: então é Deus que está trabalhando. Vamos confiar assim? Porque tem isso, irmão, a gente entrega para Deus e na hora que Deus começa a mexer, do jeito dele, não, Deus, não era assim bem que eu queria, não. Eu até queria entregar para o Senhor, mas não era desse jeito que era para o Senhor fazer. Então não entregue a glória da vitória para ninguém, irmão, só para o Senhor. Amém. Amém? Amém. Por último agora, o último conselho, sexto: mesmo que de modo estranho, a vitória ela vem completa. Amém. Amém? Amém. Diga isso para o seu irmão. Mesmo que de modo estranho, a vitória vem completa. A orientação de Deus através do profeta era dar pão e água para o povo e depois me soltar. A chance que eu tenho de matar meu inimigo, o profeta manda eu dar pão e água e soltar, e mandar eles embora, voltar para o seu Senhor. Essa era a orientação. Sabe o que significava dar comida para soldados, para outras pessoas de outra cidade na época antiga, irmão? Significava fazer uma aliança. E o rei Jorão sabia disso. Ele sabia que se ele desse pão e água para aqueles soldados, ele estava fazendo uma aliança. Imagine você fazendo uma aliança com o adversário,
amando de Deus. Uma aliança com o inimigo, amando de Deus. Mas o rei obedeceu. Ele deu só pão e água. A Bíblia nos diz aqui no verso 23, ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. Agora olha o resultado de Deus aqui, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só seguir a orientação de Deus. Não, mas isso aí que Deus está pedindo para fazer é muito estranho. Não pode ser Deus. Pode. Se saiu da boca de Deus, é Deus. Muitas vezes Deus fala para você, vai lá no monte orar. Fala, Senhor, mas oração o Senhor ouve em qualquer lugar. Para que ir no monte? Mas não é Deus que está falando? Vai lá e faz. Quero um jejum de 21 dias. O pastor me contou um dia desse aí. Não foi o ano passado? Jejum de 21 dias. Que bobagem. Ainda tem gente que pensa assim. Que bobagem. Se eu posso fazer a coisa desse jeito, por que fazer daquele? E você já observou que normalmente a gente faz isso procurando um jeito mais fácil de resolver as coisas do nosso jeito? Porque a gente não quer, irmão, enxergar o modo de Deus resolver os nossos problemas. Para quem no monte, Deus está mandando, vai. Para quem jejuar 21 dias, Deus está mandando, faça. O problema, meu irmão, é que nós muitas vezes queremos que Deus esteja à frente das nossas batalhas para sermos vencedores, mas não queremos lutar do jeito de Deus. Sabe por que muitas vezes as ordens de Deus são estranhas? Para desafiar a nossa inteligência. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque nós nos achamos muito inteligentes, irmãos. E por que a gente não consegue vencer sozinho? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Amém. Você está fazendo papel de bobo? Se foi Deus que mandou, seja o bobão da terra, mas vitorioso no céu. Está fazendo papel de ridículo? Seja ridículo aos olhos da sabedoria humana, mas seja bem visto aos olhos da sabedoria divina. Porque para Deus o que importa é aquele que obedece. E mesmo que seja de modo estranho, a vitória vem completa. Crente não luta com o ímpio. Ímpio acha que tudo é na força do braço. O crente sabe que tudo é na força da obediência. Quer viver uma vida cristã vitoriosa? Quero não, irmão. Amém. Deixe o Senhor conduzir as suas batalhas. Amém. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, o Senhor é o Deus que pode lutar as nossas guerras. O Senhor é o Deus que pode pelejar conosco nos dias das adversidades, no dia mau. O que eu peço ao Senhor para a tua igreja aqui nesta noite é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que sejamos capazes de contemplar, Deus, verdadeiramente quem peleja por nós. Nesta noite, Deus, que nós estamos aqui iniciando ainda, estamos no primeiro mês do ano de 2023. Eu sei, ó Pai, que existem muitas dificuldades que nós estamos envolvidos nela, que nós ainda precisamos da intervenção do Senhor para o livramento, para o escape e para a vitória. Eu sei, ó Deus, que os teus filhos que aqui estão nesta noite são filhos que vieram da parte do Senhor, às vezes buscando uma direção, uma orientação, e esse é o desejo do meu coração nesta noite, que o Senhor faça isso por nós, porque sem a orientação do Senhor nós jamais venceremos coisa alguma. Mas eu ministro agora sobre o teu povo aqui reunido a bênção de uma vida cristã vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu povo, em nome de Jesus.